Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho. Estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16, a chave que abre o livro de Hebreus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente quer que a gente perceba nessa questão da eternidade. Ó Senhor Jesus, ou seja, a gente não pode ficar sendo limitado, pelas coisas temporais, as coisas dessa terra, nessa dimensão física, mas realmente aprender a estar onde Deus está, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, pela vida de Deus. Nós somos feitos seres espirituais e precisamos aprender a nos voltar pelo Espírito. É pelo Espírito que Ele vai conduzir todas as coisas. Ele está contando com a nossa cooperação para que Ele possa realizar tudo. Pelo exercício do nosso Espírito, Ele vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 10. Ó Senhor Jesus. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 11 ao 19. Ó Senhor Jesus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Salmos capítulo 110, versículo 4. Ó Senhor Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: o sacerdócio que nos enche de esperança. Ó Senhor Jesus. Deus Pai glorificou o Filho, recebendo Jesus como Filho do homem em sua glória. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
na ressurreição. Jesus inseriu a humanidade, seu elemento humano, para dentro da divindade, tornando-se o Filho primogênito de Deus. Por isso, hoje, podemos afirmar que há um homem na glória. O texto continua, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois de Jesus ter se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, Deus o ressuscitou e ele foi recebido na eternidade. Nesse momento, Deus o designou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus! Melquisedeque representa Cristo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo o que ele realizou no tempo como homem, Deus recebeu na eternidade, e assim o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus! Conforme lemos a seguir, o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, não era um sacerdócio perfeito. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito e para sempre, porque é capaz de nos levar à glória de Deus. Você está convencido disso? Ó Senhor Jesus! Jesus foi constituído nosso sacerdote, segundo o poder de vida indissolúvel, isto é, o poder da vida indestrutível. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Tal poder é de vida inextinguível, imperecível, e ninguém pode acabar com ela. É do poder da vida indissolúvel que se levantou um sacerdote perfeito para nos ajudar e nos conduzir à glória de Deus. Essa vida está dentro de nós. Que maravilha! Ó Senhor Jesus! Nós temos uma esperança superior. Se estivéssemos na dispensação da lei, no Antigo Testamento, e dependêssemos do sacerdócio levítico, nunca conseguiríamos chegar até Deus. Mas Deus nomeou Cristo em sua ressurreição, um sacerdote perfeito para sempre. Ele é capaz de nos achegar a Deus. Querido leitor, você tem essa esperança? Então afirme categoricamente: eu tenho essa esperança. Se você estava desanimado e desencorajado, essas palavras precisam reanimá-lo. É hora de acordar. A palavra do Senhor nos motiva a prosseguir cheios de esperança. A fraqueza e inutilidade pertencem ao sacerdócio anterior, mas nós temos a Cristo, nosso sacerdote perfeito e poderoso, para nos aperfeiçoar e nos conduzir até o Pai. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ó Senhor Jesus! Nós temos um sumo sacerdote, que como filho do homem, teve sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Cristo se tornou o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus. Creia, tudo o que ele é e fez está acessível a nós pela fé. Não há mais motivos para apatia e desânimo, pois Hebreus é um livro que nos enche de esperança. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! A gente precisa perceber a diferença, né, entre o sacerdócio levítico, né, que é a ordem de Arão, e o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico ele era imperfeito, fraco e inútil.
né? Senhor Jesus, nunca conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Senhor Jesus, porque era feito segundo o homem falho, né? Tinha fim quando, né, a vida do sumo sacerdote chegava a fim, precisava levantar outro, né? E precisava ser todo trabalhado novamente por Deus. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno, é perfeito, é capaz de nos conduzir à glória, é capaz de nos conduzir a Deus. É uma ordem para sempre, não tem início e nem fim de dias. Ó Senhor Jesus, tudo é feito na esfera do Espírito eterno, por isso a gente precisa contratar o Senhor e Ele vai nos transformar. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que Ele fez, está acessível a nós pela fé. Ó Senhor Jesus, ou seja, a gente precisa receber, né, aquilo que vem do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós. Né? Não ficar desanimado, né, ali, olhando para a situação, né, olhando para as coisas exteriores, né, segundo o engano do inimigo. Ó Senhor Jesus, mas realmente, né, olhar para aquilo que é interior, olhar para aquilo que é invisível, aquilo que vem de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando isso para nós, né? O sacerdócio levítico, né, tinha sua fraqueza, sua inutilidade, não era capaz de aperfeiçoar ninguém. Ó Senhor Jesus, né, Jesus orou ao Senhor, né, que poderia ter livrado ele de todo o sofrimento, de toda a situação, né, por causa da sua piedade, porque ele estava expressando o Senhor, mas ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então, o sacerdócio levítico não aperfeiçoava, mas Cristo foi aperfeiçoado e hoje Ele pode nos aperfeiçoar. Ó Senhor Jesus, porque hoje Ele está no sacerdócio eterno. Né? A dispensação do sacerdócio, do sacerdote, né, ia acontecendo enquanto ele estava vivo. Depois, chegava o fim dos dias daquele sacerdote, né, Senhor Jesus, daquele sacerdócio, precisava entrar outro. Né? E aí, Deus precisava trabalhar nele também. Né? Aí quando de repente, digamos, estava chegando, digamos que aquele sacerdote ali estava chegando, estava beirando a perfeição, estava quase conseguindo, chegava o fim dos dias dele. Agora Deus precisava trabalhar um outro e assim ia. E mesmo assim, né, o seu sacerdócio não era perfeito porque ele tinha que fazer expiação pelo próprio pecado. Ele era fraco, ele tinha limitações e era sujeito ao pecado. Então ele precisava oferecer pecado a si mesmo, né, oferecer ali, né, a propiciação expiação pelo próprio pecado e depois pelo do povo. Ó Senhor Jesus. Né? E se fosse feito algo ali de maneira inadequada, podia acabar o sacerdócio dele ali mesmo, na hora de fazer a expiação. Ó Senhor Jesus. Mas o sacrifício de Cristo não, foi uma vez por todas. Então ele veio e resolveu o problema. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pelo sacerdócio comum, né, pelo homem falho, nós jamais vamos conseguir chegar até Deus. Por isso que eu sempre insistindo aqui no canal. Né? Não é, fulano de tal que tem essa palavra, tem isso, tem aquilo que vai te levar a Deus. Não. A gente está aqui para apresentar, para levar os irmãos à presença do Senhor. É o Senhor que vai aperfeiçoar. É o Senhor que vai fazer as coisas. A gente precisa estar disposto a deixar com que o Senhor nos conduza. Né? Fazer a mudança de dispensação. Como a gente já viu nas semanas anteriores, né? Toda a questão do tabernáculo, a gente começa lá no ato exterior, né? O ato exterior tipifica o nosso corpo, né? Vendo só as coisas físicas, quero ver Deus com meus olhos, ouvir com meus ouvidos, né? Quero que Deus me ajude aqui nas coisas do meu corpo, do meu dia a dia, me ajude, me proteja, né? Ó Senhor Jesus, mas depois você avança um pouco mais, né? E aí estão as colunas ali, né? Senhor Jesus, né? Aqueles que estão ali, né? Dispensando Deus, servindo a Deus. Senhor Jesus, estão chamando, dá mais um passo, entra para o santo lugar, né? Senhor Jesus, né? Ali tem os itens ali, né? Tem a palavra nos iluminando, tem Cristo como o pão da vida. Ó Senhor Jesus, aí você vai ali se alimentando de Cristo, ouvindo a palavra te ilumina, né? Trazido por um Filho de Deus, mas depois você dá mais um passo, né? Entra agora no Santo dos Santos, né? O lugar perfeito, o lugar onde é totalmente constituído da glória de Deus. Né? E a gente viu aqui na dispensação do Novo Testamento, ali também tem um altar de incenso, onde nós podemos orar e oferecer Cristo a Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que precisa fazer, precisa ser introduzido a uma comunhão com o Senhor. Né? E aí mostrou ali as colunas ali, né? Senhor Jesus, que são os embaixadores, aqueles que conhecem o plano eterno de Deus. Senhor Jesus, então a gente precisa nos concentrar na palavra, perceber o que Deus quer fazer conosco. Né? O sacerdócio de Cristo é perfeito, né? Porque não depende de nós. Tudo que foi realizado por Cristo foi inserido na eternidade. Né? O seu sacerdócio perfeito,
a sua vontade perfeita. E como a gente viu, né? Cristo, ele não foi constituído como sacerdote segundo a sua linhagem, segundo uma ordem carnal, porque ele não era da família dos levitas. Ele era da tribo de Judá, da tribo da realeza. Dali não saiu o sacerdócio. Mas Deus o constituiu sumo sacerdote. Então a gente precisa ver esse princípio da ordem de Melquisedeque. Não é estabelecida por homem. Não é estabelecido por direito, por ordem, por carne. É totalmente estabelecido por Deus. Por isso que a gente vê ali, né? O sacerdote de Melquisedeque não tem início nem fim, né? Abraão, né, ali representando os levitas, ele foi lá e deu o dízimo, foi abençoado por Melquisedeque, porque o superior, né, abençoou o inferior. Ó Senhor Jesus. Ou seja, ele estava ali totalmente ali na dependência de Deus. Ó Senhor Jesus. A ordem de Melquisedeque, né, representava Cristo, né, na sua superioridade, né, na sua eleição, no seu viver diante de Deus, né, como um homem perfeito, servindo a Deus, cumprindo a ordem de Deus, abençoando o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas também mostra aqui que Cristo, como homem, foi o primeiro homem recebido na eternidade. Ele se tornou primogênito porque teve um viver perfeito. Ele se entregou como sacrifício a nosso favor, né? Um homem sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ó Senhor Jesus, perfeito, para poder ser um sacrifício em nosso lugar. Por isso que ele conseguiu inserir a humanidade, o elemento humano, na eternidade. Ó Senhor Jesus. O nome Melquisedeque, né, quer dizer rei e justiça. E também em outro lugar também, né, que vê Melquisedeque também é rei de Salém, rei da paz. Então a gente vê ali, né, rei, paz e justiça. Mas originalmente o nome Melquisedeque era só rei e justiça. Mas como ele era o rei de Salém, né, Senhor Jesus, né, aí introduziu essa questão de rei da paz, né, Senhor Jesus, por causa também da expressão, né, daquilo que ele fazia. Ó Senhor Jesus. E assim como Melquisedeque veio, né, ali supriu Abraão, tudo aquilo ali, e foi embora, né, e a gente viu, Hebreus abre para nós esse princípio, né, Senhor Jesus. Deus de maneira maravilhosa abriu para nós ali que esse sacerdócio é perfeito. Por quê? Porque esse sacerdócio ele é capaz de nos levar à glória, de nos levar à pessoa de Deus, à presença de Deus, o viver de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que já não é mais de acordo com a ordem de Arão, mas de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio perfeito e é para sempre. Como eu falo novamente, o sacerdócio segundo a ordem de Arão, né, o sumo sacerdote ia servindo ali ano após ano, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, oferecia. Ó, esse ano foi aceito, vamos ver o próximo ano. E assim vai. Por mais que servisse ali, sei lá, 50 anos, 60 anos, ia chegar ao fim. E aí daqui a pouco, Deus precisava preparar outro. Ó Senhor Jesus, então aquela dispensação daquele sacerdote ali, né, o aperfeiçoamento que Deus deu para ele servir ano após ano, chegava ao fim com a morte do sacerdote, Senhor Jesus. Mas não, a gente mostra que por Cristo ter se entregue por cada um de nós como sacrifício, Deus o ressuscitou, e aí ele foi recebido na eternidade. E nesse momento é que ele foi designado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio de Cristo não tem fim. Foi na sua ressurreição que Deus o determinou. Então a gente vê, né, que o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque não é o homem que se estabelece, é Deus que estabelece. Senhor Jesus, e mostra para nós um princípio que Deus estabeleceu, Cristo, o sacerdócio perfeito que é para sempre. Então a maneira de Cristo servir é a maneira que Deus quer que nós sirvamos. Senhor Jesus, Deus nomeou Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, sem início e sem fim de dias. E é isso que a gente precisa perceber. Eu preciso fazer tudo no Espírito. Em Deus, né, no Espírito eterno, reside toda a realidade. Não tem canto, não tem sombra, não tem início, não tem fim. É tudo feito no Espírito. Quando eu começo a servir a Deus no Espírito, olha, o serviço a Deus no Espírito, na igreja tal, começou quando fulano começou a exercitar o Espírito. Não teve início ali. Por isso que a gente viu, né? Qual é a origem do nosso serviço a Deus? Cristo. Ó Senhor Jesus, então a gente vê que o nosso serviço na igreja, não foi um negócio que começou, né, há anos atrás. Não, foi um serviço que começou em Cristo. E mostrou para nós
tem eficácia eterna, porque Deus introduziu tudo aquilo que Cristo fez na eternidade. Por isso que ele perguntou aqui, você está convencido disso? Né? Por isso que a gente precisa realmente crer na palavra, perceber a mudança que Cristo fez, a mudança que Deus fez. Dispensação. Dispensação é algo que Deus fez para ter comunhão com o homem segundo as regras dele. A regra segundo Arão era uma, segundo Cristo é outra. É isso que precisa perceber. Então nós também precisamos mudar o nosso relacionamento com Deus. Eu posso fazer, não, é o meu serviço, eu estou servindo a Deus, porque é a minha porção, a minha parte, isso é servir segundo o homem. Mas Deus ele quer mudar o nosso serviço. Que a gente perceba que não depende de nós, mas daquilo que Cristo realizou. Cristo realizou e introduziu na eternidade. Então, o serviço na igreja, fulano de tal, iniciou. Não. Foi feito no Espírito, então foi iniciado com Cristo. E vai acabar quando fulano também? Não vai acabar. Porque basta que tenha alguém exercitando o Espírito, tem continuidade. Isso é segundo a ordem de Melquisedeque. Sem início, sem fim de dias. Ó Senhor Jesus, isso que precisa perceber. Eu preciso ter um viver que me leva a dar continuidade àquilo que Cristo está fazendo. Como eu compartilhei já essa semana. O nosso viver diante do Senhor tem que ser um viver espiritual contínuo. A gente sabe que nós temos altos e baixos, não acontecem situações na nossa vida. A gente ora está no Espírito, ora não está, ora obedece, ora não obedece. A gente precisa perceber o valor. Aquilo que Cristo realizou por nós tem um extremo valor, tem um valor eterno, porque tudo aquilo que Ele fez foi introduzido na eternidade. Então, se eu estiver no Espírito, eu vou valorizar, vou honrar aquilo que Cristo fez e vou dar continuidade. Fora do Espírito, não tem continuidade. Mas o Espírito continua dando continuidade a isso por meio de outras pessoas, porque nós somos o corpo. Nós não somos a totalidade do corpo. Por isso a gente precisa valorizar cada irmão, cada filho de Deus, porque o serviço precisa ser contínuo. Não pode ficar limitado à minha pessoa. Se eu não estou no Espírito, a minha esposa está. Então, ela pode dar continuidade por mim. Ó Senhor Jesus, se eu não estou no Espírito, se a minha esposa não está no Espírito, eu posso estar no Espírito, outro irmão, e assim o Senhor vai dando continuidade. A vida da igreja ela é levada adiante pelo Espírito. Não é um lugar, não são atividades, mas é uma esfera, onde Cristo tem prazer. É por isso que fala, achei o meu prazer, achei minhas delícias com os filhos dos homens. Ele se tornou primogênito, o primeiro a ser introduzido na glória. Senhor Jesus, para potencializar, para abrir para nós esse caminho, porque ele é indissolúvel, indestrutível, inextinguível, imperecível, ninguém pode acabar. Ó Senhor Jesus. Então, o serviço espiritual que acabou porque o fulano não está no Espírito. Não, o fulano não é a totalidade da igreja. Por isso que a gente não pode fazer nada sozinho, a gente precisa sempre do princípio do corpo. Cristo mostrou isso para nós, quando designou 12 apóstolos. Mostrando, não vou fazer nada sozinho, vou fazer junto com o homem. Então, Cristo quer ser expresso, mas também através de nós. Então, nós também precisamos nos entregar, também, como a gente já viu no início do alimento diário, no início dessa série do alimento diário, nos entregar a primogenitura também. Ó Senhor Jesus, não podemos abrir mão da primogenitura. Por isso está mostrando para nós temos uma esperança superior, Senhor Jesus, porque é Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, não é mais segundo a ordem de Arão, fraca, inútil, nunca pôde aperfeiçoar alguém. Ó Senhor Jesus, mas não, é um sacerdócio que não é um sacerdócio comum, é um sacerdócio para sempre, segundo o princípio de Deus, segundo aquilo que Deus nomeia. E como a gente viu na leitura, na leitura de hoje, muito superior aos anjos. E eu já compartilhei aqui, ultimamente o irmão está tocando essa questão. Por que Hebreus faz questão de falar a questão de anjos? Porque o inimigo, com muita capacidade, muita formosura, achou que tudo vinha dele e quis tirar a autoridade de Deus. Mas Cristo veio com humildade, em obediência, fazendo tudo segundo Deus. Não tirou o lugar de Deus, mas deu toda a glória para Deus, direcionou tudo para Deus. Ó Senhor Jesus, e hoje precisa também ser o nosso princípio. Se você achar que eu vou ser aperfeiçoado e vou aprender tudo, e segundo a minha experiência vou levar as coisas adiante, esse é o sacerdote levítico. Esse é o sacerdócio levítico. Não vai aperfeiçoar, não vai levar nada de Deus adiante.
Mas se eu ver, olha, tudo está em Cristo, não depende de mim, mas é aquilo que Deus realizou, é aquilo que Cristo realizou e foi inserido na eternidade. É isso que eu preciso. Isso não vai nem ter início e nem fim. É tudo no Espírito. É isso que eu estou mostrando para nós. E ele pergunta para nós se a gente está compreendendo e se a gente tem esperança. Como é que está a nossa esperança hoje? Ó Senhor Jesus, nós temos um sumo sacerdote que, como filho do homem, teve a sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Nossa esperança também não é essa? De ser glorificado em Deus e recebido por Deus? Ó Senhor Jesus, mas para isso Ele quer nos transformar. Ele se tornou, Cristo se tornou o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus. Eu preciso crer e perceber que em Cristo eu tenho acesso a tudo isso pela fé. Então eu preciso ficar cheio de ânimo, cheio de esperança, Senhor Jesus, porque Cristo vai realizar isso em mim. Ó Senhor Jesus, não sou eu, não é o fulano, é Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.